Graça e paz. Quero partilhar algumas passagens dentro da Sagrada Escritura, ou melhor, a palavra, a carta de amor do Senhor para a sua vida. Eis que ele diz, através de Jeremias, que quando eu falo do Senhor, não tem comparação, eu falo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus, consubstancial ao Pai. Ele é gerado, ele não é criado, ele não é criatura. Não tem como igualar ou tentar meio que equivaler a adoração a Deus como com qualquer outra coisa. Não há comparação. Deus está acima de tudo, está acima de todos. É imutável, existe desde sempre. Eu não falo de Jesus como um simples profeta, um sacerdote. Não falo de Jesus como mais um, mas eu digo ele como único. Eu digo ele como o Filho de Deus, aquele que de fato, num milagre da humildade, se fez como nós, exceto no pecado, e pagou um alto preço de morte e morte na cruz, pela minha e pela sua salvação, ainda quando éramos inimigos de Deus. Mas eis que, desde lá do Antigo Testamento, que há toda a prefiguração do que será revelado numa totalidade do Novo e não a outra, porque tudo é revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que em Jeremias 31:3 diz: eu te amei com amor eterno. Eu te amei com amor eterno. Por isso, compadecido de ti, te atraí a mim. Essa palavra ela vai ser completa, ela vai se completar, ela vai se revelar lá no Evangelho de São João 4,19. Amemos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Amemos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele veio até nós. Deus, ele sempre tem a iniciativa. Não é o homem que inicia, mas Deus tem a iniciativa. Esse já é um milagre da humildade, porque Ele é Deus, porque nós não somos nada diante dEle. Eu e você não somos nada. A nossa enfermidade, os nossos medos, nada se equivale a Deus. As nossas felicidades, as nossas alegrias, as nossas conquistas, nada disso tem valor se não for por mérito de Deus e não mérito próprio, não nosso. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos chama, é Deus que nos convida. E olha o que ele vem dizer em Oséias capítulo 2, versículo 14: eu a atrairei docemente a mim. Está falando para a tua alma. Eu a atrairei quem? A sua alma, docemente a mim, e a conduzirei à soledade, e lhe falarei ao coração. É o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que de fato dá o primeiro passo em relação ao homem, porque nós somos egoístas, mesquinhos, mentirosos, ingratos. Mas ainda assim, enquanto inimigos dele, ele veio até nós. Não há ato de amor, não há ato de entrega, não há doação maior do que essa. Por isso é dito que o amor ele não é um sentimento, ele não é uma sensação, ele não é um arrepio, mas pelo contrário, o amor é a decisão por Deus. Eu me decido por Deus, então eu quero amar como Deus, que é o próprio amor, como o apóstolo João vem definir isso. Deus, de fato, Deus é amor, e é esse amor incondicional, é esse amor eterno reservado para você, inteiramente para você. E eu quero te dizer aqui sobre o que o Senhor tem reservado para ti. Não é qualquer mover, não é qualquer inspiração, mas é um Jesus Cristo vivo, um Deus vivo, feito homem, que passou pela sua paixão, crucifixão e morte, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é um Cristo somente de uma palavra morta, mas de uma palavra que é vida, é o Logos, é o pão vivo descido do céu. Então eu quero falar para você um Cristo que caminha entre os homens, que ainda realiza dos teus milagres, que faz das tuas curas, que fala docemente ao teu coração, que te chama, que te convida, que toca em você e deixa você tocar no lado dele, nas chagas dele, na ferida dele, mas agora com um corpo glorioso e totalmente ressuscitado. Olha as belezas do Senhor. Jesus curava toda a doença e a enfermidade, seja ela de origem, de caráter emocional, psicológico,
física, espiritual, as enfermidades da alma, o pecado, não importa. Jesus curava toda a doença e a enfermidade. E ele dizia: que queres que eu faça? E o cego disse-lhe: mestre, fazei que eu veja. Éfata, que quer dizer abra-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua e falava claramente. Levanta-te, disse ao paralítico, e vai para a tua casa. Um leproso o adorava, dizendo: Senhor, se tu queres, pode curar-me. Quero ser curado, era a resposta do Senhor. Diga para o Senhor, de fato, tenha esse diálogo de amor, abre o teu coração e converse com o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Não sejamos hipócritas, não sejamos sujos, não sejamos mentirosos, mas pelo contrário, tenhamos a ousadia. O espírito de ousadia esteja no teu coração, na tua alma, no teu corpo, que é templo dele. Você não recebeu um espírito de medo, você não recebeu um espírito que te trava, você não recebeu um espírito de timidez, mas pelo contrário, você recebeu um espírito de ousadia, o sopro de Deus, o hálito de Deus, que é o Espírito Santo, o dedo de Deus que expulsava os demônios, a coluna de fogo, a nuvem que encobria, o vento que soprava, enfim, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu estou partilhando aqui com você palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, de Marcos, capítulo 10, versículo 51, Mateus 9, 6, Mateus 8, 2, João 11, 43, enfim, o Senhor está vivo, operante. O Senhor não é um Senhor morto, não é um Senhor de ficção, não é um Senhor de mitologia, não é um Senhor de crendices ou sincretismos, não é um Senhor mágico, não é um mestre qualquer, não. Ele é Deus. Eu estou falando para você de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É desse Senhor que eu sirvo. É esse Senhor que eu estou anunciando para você. É esse Senhor que está sendo pregado para a conversão da sua alma, que te chama, que quer uma resposta de você. O Senhor necessita, Ele pede, a voz dele é como o rugido de um leão que urge pela tua resposta, o teu sim, a sua entrega, a mudança de mentalidade. Então permita que o Senhor opere, que o Senhor faça. Porque muitas vezes nós não temos resultado na nossa oração, nós não temos resultado na nossa vida de conversão, porque nós não fazemos segundo a vontade de Deus, nós não experimentamos a conversão, nós de fato não experimentamos o Espírito que habita em nós, porque nós não sabemos reconhecer a voz do Senhor, porque deixamos tantos outros barulhos, de fato, sufocarem essa voz, confundirem. É tanto barulho interior, é tanta preocupação, é tanto medo, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, é tanta angústia, que nós desacostumamos a ouvir aquela voz que docemente nos chama. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor. Qual será a sua resposta? O Senhor te chama. O Senhor dá o primeiro passo. Então dê o passo também em direção a Ele. Dê o passo também em direção a nosso Senhor Jesus. Não seja tímido. Não tenha medo. Não seja retraído. Mas em nome de Jesus, silencia o teu coração. Silencia a tua alma. Permita que os ministros de Deus, os anjos do Senhor, te auxiliem. O anjo custódio que te acompanha, que ele seja um amigo para você, que te conduza aos caminhos do céu, os caminhos da verdade. Isso é verdade. Isso é palavra viva sendo anunciada para a tua alma. Não é qualquer palavra. E não é para qualquer um. É para você, que foi tecido no seio da tua mãe, por aquele que te deu uma alma, que te deu um espírito, que te fez uma pessoa, que te acompanha na tua história, que não tem vergonha de você, que te ampara, que te conduz, que diz: eis que eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Ainda que você não é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel. Ainda que você não creia que o Senhor Jesus é Deus, ainda assim Ele é Deus. Amado, entenda, Deus é Deus por toda a eternidade.
você crendo ou não. Ele acredita em você, por mais que você talvez não acredite nele. Ele acredita em você. Ele quer tocar a sua história. Ele pode fazer a diferença na sua vida. Ele pode tocar no coração da tua esposa. Ele pode libertar o teu esposo dos vícios. Ele pode recuperar a moral do seu filho. Ele pode tirar toda essa lepra espiritual, todo esse câncer da tua alma. Há muitos sepulcros caiados andando por aí. E o Senhor pode dar vida. O Senhor pode fazer da sua história uma história de fonte, uma história de concha, que é repleta do rio de água viva, que só Ele pode conceder. Ele pode te alimentar com o pão vivo descido do céu. Ele pode. Somente o Senhor Jesus pode fazer isso com você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que essa palavra fique ruminando no teu coração. Que o Espírito Santo te incomode. E eu rogo a Deus para que você dê uma resposta. E uma resposta segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.